Olá, meu nome é Vânia Ferrari e eu tô aqui para te convidar a pensar bastante sobre a sua carreira. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou administradora, sou MBA em Gestão de Pessoas, eu tenho curso na Escola Superior de Comércio na Suíça, sou Green Belt pela GE, sou Black Belt pela Telefônica e tenho uma carreira de quase 30 anos nas mais diferentes marcas. E então eu criei uma empresa de treinamento e desenvolvimento chamada Pensamentos Transformadores, justamente para a gente repensar o nosso papel nas empresas, não só como profissional, mas também como cidadão e como cidadã. A música já diz, a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro, diversão e arte. Então, trabalho virou uma coisa muito mais sofisticada do que era no tempo dos nossos avós. Bom, eu sou autora de 2 livros. O primeiro chama-se Manual para um Gerente à Beira de um Ataque de Nervos, justamente para ajudar líderes e liderados neste caminho de construção de carreira. E o segundo chama-se Crônicas do Bizarro Mundinho Corporativo, até porque tem um monte de história boa no mundo corporativo que nos ajuda a pensar quais são os melhores passos, quem são os profissionais que estão transformando o jeito de fazer negócio no Brasil e no mundo e estão fazendo isso através do repensar das suas carreiras. Bom, para falar de plano de carreira, eu desenhei aqui um mapa e é exatamente esta figura de linguagem que você tem que ter na sua cabeça. Plano de carreira é um mapa, onde você tem um objetivo claro, onde você quer chegar e onde você tem um caminho a trilhar. Tem uma coisa importante aqui, tá? Não foca só na chegada, foca no caminho. Portanto, o trabalho tem que ser algo para você que te traga felicidade, que te traga realização, que permita que você use a sua inteligência, a sua experiência para transformar aquele ambiente que você está. Então, o caminho tem que ser tão divertido quanto o seu objetivo final. Mas vamos lá, vamos supor que você tem um cargo na sua carreira que você queira atingir, ou uma meta financeira. Eu tenho a minha, eu tenho uma meta financeira, eu tenho um número. E não é um número mágico não, é um número que eu criei em que eu entendo que a partir desta quantia guardada eu posso, por exemplo, desfrutar mais do meu tempo, continuar trabalhando, porque obviamente a gente tem saúde e cognição para isso, mas com uma outra velocidade. Então, uma vez que você tem o mapa, tem uma coisa que você tem que pensar. Qual é o seu mapa mental, bicho? Porque isso aqui muda tudo. Quais são as suas crenças acerca de você mesmo, de você mesma? Quais são as coisas que você acredita que você pode fazer e as coisas que você não acredita que você pode fazer? Segundo a neurociência, dos 2 jeitos você vai estar certo, você vai estar certa. Então começa a pensar quais são os conceitos que você nutre sobre você. Quais são as crenças mais profundas? Lembrando que o nosso inconsciente é muito mais poderoso que o nosso consciente. O que significa dizer que o que você acredita vai acontecer. Então eu recomendo esse livro, Mindset, a nova psicologia do sucesso, para você, primeiro e antes de mais nada, entender como você pensa o mundo e como você se vê nele. Dito isto, a gente vai para a questão dos objetivos. Eles têm que ser holísticos, né? Alma e corpo são indissociáveis. Então, você tem que pensar nos seus objetivos de uma forma absolutamente integrada. Você tem que pensar nos seus objetivos, mas não pensa só no cargo que você quer alcançar ou na grana que você quer ter. Pensa, por exemplo, daqui a 1 ano. Como vai estar a sua saúde, como vai estar o seu relacionamento familiar, como vai estar o seu relacionamento amoroso, como vai estar o seu corpo, como vai estar a sua psique. Então você precisa dar uma olhadinha de uma forma holística em tudo o que você representa e nas suas expressões de felicidade, de sucesso e tal. Eu costumo anotar tudo. E aqui vem a primeira dica que eu acho que é a mais poderosa de todas. Escreve, pega um caderno. Na primeira página do caderno você coloca lá o teu objetivo, porque o seu pensamento são ordens para as suas ações. Então escreve tudo que você entende que é fundamental para te trazer felicidade pessoal, profissional, emocional e assim por diante. Uma vez que você escreveu no seu caderno quais são todos os seus objetivos, você precisa fazer a mala para essa viagem. E a mala para essa viagem, na verdade, tem que conter todos os elementos que te levarão àquele objetivo final. Então, nessa mala você precisa listar quais são os seus conhecimentos, habilidades, atitudes e sentimentos que vão te levar até o teu objetivo final. É quase como um inventário das suas aptidões.
O que a essa altura da sua vida você já tem guardado na sua mala de viagem? O que você já acumulou de experiência, o que você já acumulou de sentimento e de expressão que você pode levar nessa mala. Tão importante quanto isso é tirar o peso. O que você aprendeu que não presta para nada. Lembrando que 1/3 de tudo que você sabe vai ficar obsoleto em 3 anos. Então, tem muita coisa que você aprendeu que está relacionado a preconceito, que está relacionado a viés inconsciente, que está relacionado até a alguma técnica que ficou absolutamente obsoleta. Então você vai ter que sim botar um monte de coisa nessa sua mala e vai ter que tirar muito mais coisas. Porque tão importante quanto aprender coisas novas é esquecer coisas velhas. E aí, bicho, eu vou te recomendar um livro que mudou a minha vida, que é esse aqui, ó. Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Esse cara, lá no final, no meio dos anos 80, na verdade, começou a escrever tudo o que ele tinha aprendido sobre essa nova inteligência, a inteligência emocional. Você sabe que a maioria das pessoas nas empresas é demitida não por questões técnicas, e sim por questões comportamentais. Então, você precisa entender quais são os comportamentos que são execráveis e que não são mais admitidos no mundo, nem no mundo corporativo, nem na vida real. Tem piadas que não têm mais graça, tem jeito de abordar as pessoas que não faz mais sentido, tem liderança que ainda está com um mapa mental antigo, então usa o poder e o crachá para conseguir o resultado das pessoas. Isso tudo caiu por terra. Você tem que fazer um mapa da sua inteligência emocional. Então, você lê esse livro de cabo a rabo, viu? Esse aqui não dá para fazer resenha, não. E você vai, neste mesmo caderno onde você anotou seus objetivos, listar quais competências emocionais você tem e quais são aquelas que você tem que adquirir. Por que a gente está falando sobre isso alinhado a um pensamento sobre finança, sobre carreira e tal? De novo, porque essas coisas não são indissociáveis. Então você tem que ter o teu coração onde está o teu tesouro. Esse, na verdade, é um lema bíblico. Onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Então não adianta você acumular muita grana e não ter uma relação saudável com os seus familiares. Não adianta, ao contrário, você ser uma pessoa super bacanona e legal com todo mundo e estar sempre preocupado se você vai ter grana para pagar o aluguel. Então, essas coisas têm a ver com saúde financeira, mas também com saúde emocional. Portanto, o que eu te recomendo é que você troque o seu relógio por uma bússola. Mais importante do que trabalhar 12 horas é trabalhar 4 horas na coisa certa. Então, orienta a sua carreira para os seus resultados. Quais são os indicadores que você tem que atingir até o final da semana, do mês e do ano? Isso vai te ajudar a pensar quais são as suas prioridades. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Coragem, inclusive, para mudar de carreira. Porque muitas vezes a gente está trabalhando na carreira errada. A gente não tem vocação, nem paixão por aquilo, portanto, dificilmente você vai ter êxito. Então, você precisa de coragem para seguir o seu caminho e, sobretudo, para mudá-lo sempre que necessário for. A inteligência artificial está aí e ela vai acabar com um monte de emprego. A notícia boa é que ela vai criar outros tantos. Você está trabalhando numa coisa que tem relevância para o mundo? Uma profissão que faz diferença para as pessoas? Pensa nisso também. Considerando esse cenário, você tem que aprender a aprender. Isso é tão legal. Como é que funciona o seu processo de aprendizagem? Você aprende melhor vendo, anotando, estudando, dando aula? Como é que você aprende? Quais são os jeitos que você faz novas sinapses? Quais são as formas de conseguir novas conexões neurais? Você tem que pensar sobre isso. E esses livros que eu te dei até agora vão te ajudar, mas tem um que é ainda melhor. Chama-se Treine a Mente e Mude o Cérebro. Esse livro é bárbaro. Também do Daniel Goleman, com um prólogo do Dalai Lama. E aí, você vê, o meu livro está todo marcado justamente porque, volta e meia, eu tenho que retomar a leitura desse livro para saber se eu continuo no caminho certo. Ou para saber se eu tenho que fazer uma trajetória nova. Então, a mente... Olha que interessante. A mente muda o cérebro e o cérebro muda a sua fisiologia e muda, portanto, os seus resultados. Esse livro é bárbaro e tem a ver com
foco. 41% dos brasileiros já estão viciados em celular. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode estar fazendo um projeto super importante para ser entregue no final do dia. E aí você pega o seu aparelho celular e começa a navegar nas redes sociais. E aí você perde 40 minutos que você não tinha e que são preciosos para uma entrega com qualidade. Então eu vou te recomendar outro livro chamado Foco. Por quê? Porque se você aprender a usar a tecnologia da informação, a usar o seu smartphone para o bem, você consegue ganhar tempo. Então hoje, por exemplo, eu faço tudo pelos aplicativos e tudo pelo meu celular. Isso significa de compra de supermercado até a aplicação. Contudo, se você não tomar cuidado, daqui a pouco você está navegando em outras coisas que não têm a ver com o seu objetivo. Então, a atenção e o seu papel fundamental para o sucesso tem a ver com essa palavrinha muito pequena, contudo muito poderosa, chamada foco. Cuidado para não se perder no caminho. Como é que eu faço isso? Todos os meses. Todos os meses. Acabou lá, o último dia do mês, eu sento, olho os meus objetivos e eu digo o que foi que eu aprendi, onde eu errei, onde eu acertei e como é que eu faço para garantir os meus acertos maiores do que erros no mês seguinte. Tá? Então eu vou adaptando esse plano de ação. E se tem uma característica importante em planejamento é a flexibilidade. Então você precisa ser flexível e também saber que novos rumos você vai dar, para onde você vai guiar o seu caminho para conseguir um atalho, para chegar mais rápido no que você precisa, aprendendo com os seus acertos e erros. Tão importante quanto isso é ação. Para de falar e faz. Pegou o caderno, anotou tudo, transfere isso para sua agenda digital ou analógica, como você funcionar melhor, e faz. Cria lá subitens que vão atingir aquele objetivo. Vou te dar um exemplo simples. Eu preciso aprender uma nova língua. Divide isso em subetapas. Você vai, número 1, precisar fazer uma pesquisa na internet para saber quais escolas e métodos e valores condizem com a sua necessidade. Depois você vai ter que ligar para essas escolas, depois você vai ter que visitá-las, depois você vai ter que se inscrever, depois você vai ter que começar a ir às aulas, depois você vai ter que achar na sua agenda horários para ensaiar, para treinar, para aprender esse vocabulário novo e tudo mais. Então, a ação não pode ficar atrás do planejamento. Uma vez que você planejou, bicho, entrega aquilo que você se comprometeu a fazer. Então é muito importante, não espere nada, faça. Não espere nada do seu líder, não espere nada da sua família, não espere nada do seu amor, não espere nada do seu síndico. Vai lá e faz. A gente está vivendo um momento de muita apatia, onde as pessoas ficam esperando que alguém resolva a sua vida. Isso não vai acontecer. E o Nietzsche tem uma frase muito boa para isso, que eu adoro. Ele diz, quando o assunto é trabalho, não existe casualidade, não existe sorte, existe determinação e ação. E aí tem um elemento que não pode faltar, que é menos mimimi e melhor humor. Para de reclamar, a gente tá chato, a gente tá muito chato, a gente reclama de tudo, a gente reclama da liderança, a gente reclama da nossa cidade, a gente reclama do trânsito, a gente reclama do café da empresa, a gente reclama do tempo, putz, a gente só reclama. Então assim, para de reclamar e transforma isso em oportunidade de você se divertir, a vida é muito engraçada. Então a gente precisa começar a se divertir mais com as coisas que acontecem. E aí, problemas você e eu temos. Mas não é o problema que faz uma pessoa, é como ela lida com as situações que a vida coloca para ela. Então, um pouco mais de humor, um pouco mais de leveza para você aprender com os seus erros. Para isso, você precisa pensar. Não tem outro jeito, né? Não existe improviso, nem para juntar grana, nem para ter uma carreira de sucesso, nem para ter saúde. Não existe improviso. Você tem que pensar, você tem que planejar, você tem que avaliar os seus resultados. E então, eu vou te dar 2 livros que vão te ajudar a pensar. O primeiro deles é o Sapiens, uma breve história da humanidade. Esse livro, e olha que eu sou uma leitora voraz, eu leio um livro a cada 10 dias, mas esse livro aqui mexeu muito com a minha cabeça. E eu tenho certeza que vai te ajudar a
quebrar alguns paradigmas e a pensar diferente sobre o que é ser humano no século XXI. Emenda com esse livro este outro, chamado 21 lições para o século XXI, do mesmo autor, cujo nome para mim é impronunciável, mas enfim, tá aqui para você. É um cara, ele é brilhante, é um gênio esse brother. Então, 21 lições para o século XXI é um livro que vai te ajudar, inclusive, a entender como a biotecnologia, como a inteligência artificial, como a inovação pode impactar a sua carreira negativamente e positivamente. Então, uma das recomendações desse livro é que as empresas invistam, para cada R$1 e 1 minuto que as empresas vão investir em tecnologia, que elas invistam o mesmo R$1 e 1 minuto para desenvolver a consciência de cada ser humano que trabalha na organização. Então, esse é um livro também fundamental. E aí, quero terminar te pedindo para surpreender a você mesmo e aos outros. Diz que a mãe da frustração é expectativa, portanto, não tem expectativa sobre o outro. Ninguém vai mudar a sua carreira. Cuidar da sua carreira é uma tarefa indelegável. Então, quem vai cuidar da sua carreira é você mesma, é você mesmo. Então, surpreenda. Proponha projetos novos, leva uma flor para o seu marido e para sua esposa, sabe assim? Surpreenda os seus pais. Não espere que as pessoas façam nada por você, faz você primeiro. Isso para a carreira é fundamental, viu? Você chegar numa reunião super bem preparado, super bem preparada, é condição sine qua non para as pessoas olharem para você de um jeito diferente. Então, a surpresa é muito importante. E aí, final da história é essa aqui, ó. Mandela, ele diz o seguinte: eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Então, a gente, para cada história da vida, quando as coisas derem errado, tem que botar a mão na consciência e falar, cara, por que isso aconteceu? O que foi que eu fiz que gerou essa reação no outro? O que foi que eu não estudei que gerou esse erro de planejamento no projeto? O que foi que eu não soube ou que eu não fiz para não ter acumulado essa grana no final do mês? As respostas estão dentro de você. A questão é você não se colocar num papel de vítima, daquelas pessoas que eu odeio, que tudo dá errado para ela, o mundo é cruel, a vida não funciona e tal. Cara, isso não existe mais. Nós estamos na era da cognição. A informação está disponível para você e para mim. A questão é o quanto você está afim de transformar a sua vida e a sua carreira à luz desse novo cenário. Então, vou te indicar o meu canal no YouTube. Se você entrar no YouTube e digitar lá Vânia Ferrari, você vai encontrar resenhas desses livros todos e você vai encontrar também informações complementares sobre avaliação de feedback, autoavaliação, autoconhecimento, reunião produtiva, produtividade no século XXI, como criar e manter equipes de alta performance, como ser uma pessoa que se destaca no mundo corporativo. Se você entrar lá, YouTube/canal Vânia Ferrari, você vai achar essas informações complementares a esse vídeo aqui. Queria agradecer a sua atenção. Uma das coisas mais legais que a gente tem no século XXI, uma das coisas mais chiques, é o tempo. Então, você ter dedicado o seu tempo para assistir esse vídeo é motivo de muito orgulho para mim. Obrigada, sorte, sucesso, quebra tudo aí.